de canal aberto. Não é pouco comunicador. O Silvio Santos é o melhor comunicador que nós temos na história da televisão brasileira. Olha, os fatores que levaram o Silvio Santos a se tornar um ícone na comunicação, eu acho que, em última instância, se deve à persistência que ele teve ao longo dos anos. E nessa insistência, nessa persistência, no aprimoramento do detalhe, no reforço da imagem dele, ele vai construindo, ele vai mantendo a fama, né, que o trouxe onde ele está hoje. Além do mais, ele tem muita sorte. Que acho que todo mundo acha que o camarada pode ser inteligente, mas se não tiver sorte, fica no meio do caminho, né? Então, eu cito no livro até o caso de um cinema que pegou fogo, que o Silvio frequentava, ele e o irmão dele. E um dia ele ficou com febre e não foi ao cinema. E nesse dia o cinema pegou fogo. Tem um pouco de sorte, não só como para ser apresentador, mas eu acho que na vida, né? A sorte é um componente importante, porque se você tiver talento, mas a oportunidade de não pintar na tua vida, então você pode ter todo o talento do mundo. Como a gente deve estar cheio de gente por aí com talento que não pinta uma oportunidade, ou seja, não pinta o momento da sorte. Sempre tive um carinho muito grande pelo Silvio Santos. Ele me ensinou muitas coisas, e uma das coisas que ele me ensinou é ser honesto. Honesto. Uma vez eu fiz um programa para ele e me cobraram imposto. Eu falei, pô, vocês me pagaram aqui 200 cruzeiros e cobrou 16 cruzeiros de imposto, assim, né? Ele falou, mas Raul paga os impostos, todo cidadão que paga imposto, ele dorme sossegado, faça como eu, não sonegue, sonegar não é bom, de repente você pode perder suas coisas. E eu nunca na minha vida soneguei imposto, porque foi um exemplo que ele me deu. Bom, o Silvio Santos para mim realmente não tem outra definição, a não ser que é um gênio, né? Ele sem dúvida que é um gênio. Ele tem uma sensibilidade assim fora do normal, né? E para perceber as coisas e para antever as coisas, né? Que não é uma coisa comum. Ele tem uma intuição realmente que é uma coisa rara. É um grande ser humano, um cara, um grande talento, um grande profissional, um grande amigo, um grande pai, um grande filho. E é um cara que todo mundo, fica difícil falar sobre o Silvio, porque todo mundo já conhece, todo mundo sabe quem é o Silvio. Silvio é essa coisa que aparece na televisão, que todo mundo tem paixão, todo mundo ama. Em primeiro lugar, ele é um batalhador, né? Em segundo lugar, ele é um gênio. O Silvio Santos é incomparável. Eu trabalhei com outros apresentadores, mas nenhum é um gênio que nem o Silvio. O Silvio, ele pensa, ele raciocina no mínimo 10 vezes na frente de qualquer um. O Silvio Santos é o mestre de todos os animadores hoje aqui na Terra, né? Não vou dizer porque teve tantos grandes apresentadores que já faleceram, Flávio Cavalcante, J. Silvestre, Chacrinha. Questione aqui o lutador que era causa pela luta da televisão brasileira. Eu, para nada de honra, que eu me sinto emocionado, tá entendendo? Quando eu tinha realmente os meus 65 anos, porque eu estou na idade da regressão. 8, 7, 6, 5, 1. Eu estou 1. Número 8. Então, palavra de honra, você pode pensar que é sacanagem, mas não é. E o Silvio Santos, ele é tudo isso, sabe? O Silvio Santos é um apresentador completo. Uma definição simplicista é assim. Todo mundo sabe que uma torneira deve ser colocada com a boca para baixo, porque a água vai cair no balde. Ele manda colocar a torneira com a boca para cima. Você fala, Silvio, está errado a boca para cima. Ele fala, por quê? Porque a água tem que cair no balde. Ele fala, não, mas se tiver com a boca para cima, você abre, ela não só cai no balde, como serve de bebedouro. É mais rápido do que a gente. Ele é extremamente exigente. Essa palavra errar não faz parte do vocabulário do Silvio Santos em termos profissionais. Ele tenta não errar e espera que as pessoas que trabalham com ele também não errem. Ele é assim.
dessa forma. Um certo receio de que não seja bem entendido, bem compreendido nas ideias que ele tem, né? E no trabalho que ele faz, aquela coisa toda. Mas principalmente ele tem receio de que desvirtue, né, as palavras que ele diz. E até porque ele não gosta muito de dar entrevista. Ele não gosta. Eu acho que não precisa. Uma coisa por aí. Silvio, você é considerado um mestre na comunicação com o público. Isso é um dom tanto no palco, tanto na televisão, no lugar público ou privado, recebe um carinho enorme do público. Como você analisa essa identificação, esse carinho do público com você? E a que você atribui isso? Bem, analisar o carinho do público é muito difícil para mim. Eu reconheço que o público tem um carinho muito grande para mim, um carinho que talvez eu não mereça, mas eu acho que sempre que você é autêntico, sempre que você faz na vida real e sempre que você faz diante das câmeras aquilo que você é, você transmite a sua alma para o telespectador, você transmite o seu íntimo para o telespectador. O telespectador pode ser ludibriado por algumas vezes, mas ele pela imagem, ele pelos gestos, ele conhece a alma de cada um de nós. Por esse motivo, ele conhecendo o nosso íntimo, ele pode ou não gostar daquilo que ele vê, ou daquilo que ele sente, porque ele tem uma sensibilidade fora do comum. E como foi no início da sua carreira? Você se inspirou em algum profissional? Não me inspirei em nenhum profissional, até porque eu nunca pretendi ser animador de programa de televisão ou locutor de rádio. Eu fui locutor de rádio por uma consequência, que já foi comentada nos meus livros, e fui animador de televisão também por uma outra consequência. Então, eu não posso acreditar que eu tenha me preparado para ser animador, porque eu nunca pensei nisso, nem animador, nem locutor. Talvez a minha profissão de camelô, essa comunicação que eu já tinha quando era camelô, quando eu vendia canetas e outros objetos nas ruas, talvez tenha sido isso que tenha dado o início, tenha sido o precursor dessa minha atividade no palco, que hoje eu não passo de um camelô de paletó e gravata, vendendo os meus produtos, vendendo os anúncios, vendendo os programas para vocês de casa. E, Silvio, você se considera uma pessoa carismática? É muito difícil explicar o que é carisma, sabe? Muitos professores, muitos alunos já fizeram teses a respeito do Silvio Santos. Eu acredito, mas também é uma crença, que é a voz. A voz tem alguma coisa inexplicável, porque é a voz que toca o telespectador, é a voz que toca vocês que estão do outro lado. Então, quando a voz toca vocês, por alguma razão, vocês acreditam que essa voz seja carisma. Alguns especialistas, alguns estudiosos já disseram que é a minha voz. Pode ser que seja, porque muitos cantores fazem o público chorar com a voz. Muitos cantores fazem o público delirar com a voz. Muitos cantores fazem o público dizer bravo, bravo, e se tornam imortalizados com a voz. Eu acredito que do carisma é uma parte integrante a voz. O Silvio Santos tem algum sonho não realizado? Não tenho não. Nenhum sonho. Eu acho que todos os meus sonhos, sem que eu esperasse que eles se realizassem, já foram realizados. Eu não tenho mais nenhum sonho. O meu sonho é continuar trabalhando, dando o melhor de mim, enquanto eu puder dar o melhor de mim. E que Deus me proteja para que eu possa sempre dar o melhor de mim para vocês. E para finalizar, todo profissional na área de comunicação, tanto de diversas áreas, tem o Silvio Santos como ícone na comunicação. Na sua opinião, para ser um grande comunicador, o que a pessoa deve ter ou fazer? Eu já disse, deve ter alma. Deve falar com os seus sentimentos, deve falar com a sua alma. Eu tenho visto aí políticos que falam muito bem, mas que não convencem, enquanto outros políticos que não falam tão bem, falam com o coração, falam com a alma. E o povo, como dizem que o povo, e eu acredito, o povo é a voz de Deus, ele tem a condição de examinar e de analisar a alma de cada um de nós. Eu quero lhe agradecer por essa entrevista, porque o único objetivo dela é o processo de avaliação do que é o TCC. Tá certo? E me sinto extremamente lisonjeado e considero ela até como um batismo. E novamente, muito obrigado. Bom, tomara que você seja muito bem sucedido. Eu não costumo fazer entrevistas, até porque os meus pensamentos podem conflitar com os pensamentos dos outros. Por esse motivo, eu prefiro não fazer entrevista, mas se tratando do Flávio, que é um bom colega e um bom amigo, eu abri esta exceção. Espero que vocês, alunos de comunicação, aproveitem alguma coisa desse meu bate-papo com o Flávio. Ok?
Obrigado.